Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Silvano Tomás. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje, o nosso convidado é o artista plástico e geólogo Francisco Ivo. Vamos conversar um pouco sobre a arte e sua exposição Universo Brasileiro, onde eu faço parte da curadoria dessa maravilhosa exposição, que após 7 meses que estava fechada por conta da pandemia, ela reabriu agora com toda alegria, com todo vapor, né? E pode ser vista lá no Norte Shopping do Maracanaú, no Espaço Cultural, uma belíssima galeria que tem lá, que vai, esse mês agora de outubro, ela vai estar aberta para visitação, certo? Lá no Espaço Norte Shopping Maracanaú. E eu faço parte da curadoria. Então, assim, eu vou chamar agora o Ivo e ele vai se apresentar um pouco para vocês, tá? E essa exposição, o Universo Brasileiro, eu criei o nome por conta que, como ele é geólogo, ele morou em várias partes do Brasil, então ele transformou essas andanças de trabalho ao mesmo tempo, de arte que ele desenvolveu, através das pinturas. A exposição Universo Brasileiro tem um pouco de cada local onde o Ivo morou, onde ele trabalhou, e está resumida nessa exposição Universo Brasileiro, por isso o título. Tá? Vamos chamar agora o Ivo e aí vai conversar mais sobre essa exposição e sobre outras coisas mais que é bem bacana. O Ivo, se quiser mandar pergunta para o Ivo também pode, tá, galera? Acho bem legal, acho que vale a pena conversar e se eu puder falar aqui, a gente vai. Boa noite, bom dia e boa tarde, o Ivo. Para quem for assistir essa live, qualquer horário depois que ela estiver gravada, vai estar bem recepcionado. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bem contigo? Tudo bem. Eu estou te ouvindo muito baixo. Não sei por quê. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo tranquilo. Eu queria saber se o pessoal está ouvindo bem aí. Eu acho que Ok. eu estou ouvindo bem você, entendeu? Tá tudo bem, tranquilo? Tudo tranquilo. Eu queria dar boa noite a todos que estão entrando aí no nosso encontro dessa sexta-feira, 2 de outubro, né? E 18h30 nós estamos chegando aí para falar dessa nossa exposição. Uma exposição realizada em um tempo bastante diferente, né? A Antes de gente fez você a entrar, abertura, como você lembra, né? isso. Antes de você entrar, eu estava falando justamente disso, né? A gente abriu a exposição no mês de fevereiro. E logo veio a pandemia e aí essa exposição ela ficou parada durante 7 meses. E agora reabriu, né? E antes da gente conversar sobre a exposição, Ivo, eu gostaria muito que você se apresentasse, né? Fala um pouco da sua formação, para que a gente possa conhecer mais um pouco sobre você, sobre o trabalho. Eu acho que é interessante essa apresentação. Claro, eu me chamo Francisco Ivo, né? Eu sou, como você já falou, geólogo, artista plástico. Venho desenvolvendo meu trabalho aí desde os anos 80, com algumas paradas aí nesse intervalo aí para trabalhar, para viajar pelo país como geólogo. Eu moro em Niterói, me divido muito entre Fortaleza e Niterói. E meus trabalhos é isso, exatamente como você falou. É um apanhado, vamos dizer assim, de tudo que eu vi, de tudo que eu vivenciei dentro do Brasil. E você foi muito feliz ao escolher, né, aí esse nome de Universo Brasileiro, porque o Brasil é muito completo e também muito amplo, né? A gente tem a Amazônia, quem teve já a felicidade de conhecer esse lugar, é totalmente diferente do que você passa aqui pelo litoral nordestino. E cada vez que você vai descendo mais para o sul, até chegar no extremo sul do Brasil, tudo se modifica. Isso sem falar também no centro-oeste, que é uma região extremamente rica no cenário do panorama brasileiro, né? Mas eu É, gostaria, nas justamente outras lives. não, justamente o que eu falei, que você retratou todas essas suas andanças, seus conhecimentos através da pintura, né? E aí, assim, essa ideia da exposição, Ivo, ela surgiu através de quê? Como é que tu deu
você trabalhava, aí você achava um local bonito, interessante, e começava Eu a vir na faço tua muita mente para retratar. fotografia. Pois é. Ao longo do meu trabalho, eu faço muita fotografia, né? E essa fotografia, quando eu chego em casa, eu dou uma olhada nelas e vou montando todo esse. Eu tenho um acervo muito grande de trabalho de Brasil. Então, essas fotos, elas me ajudam bastante a produzir o meu trabalho e reviver, vamos dizer assim, esses locais onde eu visitei, nos lugares mais, assim, interior do Pará, extremo interior, que você pega um barco e viaja 19 horas depois de ter voado aí 4 horas saindo do Rio de Janeiro, e você chega na Amazônia e entra nesses lugares adentro do Brasil, aí pegando barcos pequenos. Então, 19 horas, como eu falei, de barco, e chega nesses lugares, a gente consegue fazer um bom trabalho de fotografia. Agora, eu gostaria Eu, eu sempre nas lives que eu fiz anterior, na ah, primeira e na segunda, eu coloquei uma música para que a gente pudesse pensar um pouco sobre o recado de cada música dessas. Eu vou colocar mais uma. coloquei para a gente ouvir, para dar uma sonoridade. Deixa eu ver se está dando certo aqui. Só te restasse um dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Muito Bom, bacana, viu, cara? essa música, Só um refrão aí. ela nos remete ao nosso histórico recente, né? A impressão que nós tivemos quando tudo isso começou de isolamento social é de que esse mundo parece que ia acabar, né? Então, e que nós teríamos poucos dias, né? Mas a nossa Exatamente. exposição acabou, ela saiu e ficou 5 meses, né, numa sala lá fechada e 7 meses. 7 meses, né? Sete Pois é, meses. para você ver. Então ficou lá naquela sala fechada durante todo esse período, né? Sem atingir, vamos dizer assim, no bom sentido, os olhos de ninguém, né? Naquele breu, naquela escuridão ali. E eu Como é. tinha dias que eu sentia saudades, né? Do meu material, do material da Bom, minha né? exposição, né? A exposição ela tem que ser vista, né, Ivo? E Mas tem que antes ser da gente falar um vista. pouco, eu acho que é interessante. O público gosta de arte, né, cara? E quem vai para o shopping, eu acho uma ideia bacana do shopping, colocar um espaço cultural dentro do shopping, porque quem vai ao shopping não vai só comprar, ele vai se divertir, ele vai para um cinema, ele vai para uma praça de alimentação e, por outro lado, ele passa e dá uma olhada na exposição, que é bacana, que é belíssima, né? Nós também temos um espaço cultural no Norte Shopping em Fortaleza, né? Da Sim, São Gerardo. Está fechado também lá, mas vai abrir com outra exposição do Cícero Spin, que é um outro artista que a gente vai conversar com ele aqui. Mas certo. antes disso, para a gente conversar sobre a exposição, eu gostaria que você falasse um pouco, Ivo, sobre essa sua ponte aérea, né? Que você, a sua origem é do Ceará, né? Você é do Ceará, cearense, apesar de você morar no Rio de Janeiro e se dividir entre Niterói e Fortaleza. Que história é essa aí? Conta um pouco sobre isso aí para a gente voltar depois à exposição. Então, no final dos anos 80, depois de ter concluído o curso de Geologia, eu fui fazer graduação e pós-graduação no Rio. Graduação não, pós-graduação, até cheguei ao mestrado. E nesse período comecei a trabalhar por lá, fui ficando, se passaram 32 anos, né? Então essa minha relação com Fortaleza sempre existiu, minha família está toda aqui. O meu pai é da família Câmara, mas com o tempo os sobrenomes vão se modificando um pouco, mas a gente sabe que a origem é essa. O meu avô, o pai do meu pai, trabalhou na estrada de ferro, na construção dessa estrada de ferro que saía de Fortaleza, Baturité, Quixadá e chegando até o Iguatu, né? Ou, desculpa, até o Crato. Então, a gente tem uma relação muito grande, a família, né? Meu pai era da família Câmara, e a minha mãe, meu pai nasceu na cidade de Lavras da Mangabeira, né?
centro-sul do Ceará, ali já chegando à Chapada do Araripe, naquela região toda do Cariri. A minha mãe era descendente da Federalina, da Federalina Augusto Lima, né? Minha mãe, então, é da família Câmara. Boa noite, Simone Bibian. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Então, essa é a origem da nossa família. Meu pai também nasceu em Lavras e se conheceram lá, se casaram, e, enfim, é uma família muito grande, né? Então, a gente hoje tem vários... tem parentes morando no Brasil e por aí afora também, né? Então, é uma família que a gente sempre que vem, revisita. Recentemente eu tive lá em Lavras, não ia há muito tempo, foi muito bacana, fui bem recebido lá pelo pessoal. Nós tivemos um encontro da Academia Lavrense de Letras, da qual eu sou um sócio correspondente, lá no Rio de Janeiro, na nossa Academia Cearense de Ciências, Letras e Artes do Rio de Janeiro. Cearense é um povo pouco metido, chega no Rio de Janeiro e cria uma Academia Cearense do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, para não esquecer mesmo, né? Então, esses encontros, eles são mensais, mas esse ano nós não tivemos nenhum encontro. Quando a gente estava iniciando aí o ano, vamos dizer, de palestra, de encontros lá que são mensais, aí tudo isso aconteceu, a pandemia, isolamento, e a gente realmente não vai se encontrar esse ano, programação só para o ano que vem. Então é isso, é uma origem que eu nunca deixei de lado, que é o Ceará, né? Eu sempre voltei muitas vezes aqui, a trabalho também, né? Inclusive aqui em Paracuru, nessa região de petróleo e tudo mais. E essa é a nossa vivência aí de cearense, né? Essa sua profissão, ela te dá esse prazer de conhecer vários locais, né? Porque você, no trabalho de geólogo, né, você conhece várias localidades, e eu acho isso interessante, porque você nunca fica naquela rotina, né, cara? Acho que é massa por isso. Aí por isso que você está sempre no Ceará, Rio de Janeiro, outros estados, sempre nessas andanças, Isso. Conhecendo e transformando a fotografia, né, dos pontos que você acha que é interessante para as telas, para as pinturas, né? Eu acho que isso é louvável, trazendo para o público, né? Exato, a sua visão artística. Sempre com muita cor, né? Eu gosto de trabalhar a cor, eu gosto de trabalhar o traço, eu gosto de trabalhar a geometria da obra, eu gosto enfim, eu gosto de expressar. Na verdade, a pintura é a forma que a gente encontra de contar uma história, ou várias histórias, né? Então, numa tela, a gente lá, vamos dizer assim, a gente coloca todo o nosso sentimento, mas a gente também coloca conhecimento, né? Todo conhecimento de arte, que isso vai fazendo parte da tua vida, você vai cada vez mais entrando nesse universo, né? Seja da história, através da história da arte, seja através dessas oficinas de curto período que a gente também vai fazendo, e a gente vai se alimentando de todas as informações para ir cada vez mais trabalhando de diversas formas, incluído até colagem, que você não fazia. No meu caso, eu só trabalhava com óleo, né? E depois aqui nesse período de isolamento, a falta de tela, não tinha onde comprar tela, então tive que pedir uma propaganda aqui para o Magalu. Então, dona Magalu chegou aí me trazendo as telas e entregou. Então, a gente passou a pintar, né? Mas eu já estava destruindo quase algumas coisas, em termos de madeira, compensado, alguma coisa que tinha ali. Fundo de armário, alguma coisinha assim que eu podia utilizar. Então, eu passei a pintar nessas madeiras na total falta desse material. Tudo fechado, né? A Patrícia está falando aqui, o cearense já nasceu com a veia artística. É verdade, viu? Concordo com ela. Não só nas artes visuais, mas em todo o setor artístico, né? Nós temos vários artistas em vários setores. O humor, né, é um dos melhores, né? Enfim. Mas assim, falando sobre esse trabalho, né, essa pandemia, realmente foi difícil, né, para os artistas, por conta que as lojas estavam tudo fechadas. E aí chegou um momento que realmente faltou material, faltou aquela tinta, faltou a tela, né? Enfim. Mas foi se adequando, você conseguiu essa venda aí, essa loja.
Mas eu queria saber de você o início, assim, como se deu o seu primeiro contato com a arte, né? As suas referências, porque o teu trabalho ele é muito cor, né, cara? Tem uma cor primária muito forte, né? Isso tem a ver com a Anitta Mafaldi, o que é que você... Me conta um pouco sobre esses teus primeiros contatos ali você morava na Gentilândia, né? E como é que Isso. foi ali no Museu do Mal, que você vê Então, aí? criança, eu estudava num colégio chamado Capistrano de Abreu. Ele ficava ali pertinho do que é hoje o Shopping Benfica, um pouco à frente. Então, ali o Shopping Benfica era um casarão e umas casas menores. Era aquele estilo do castelo e do seu entorno, né? Então, tinha aquele casarão no meio do terreno e casas menores, assim, hoje. Tudo isso foi abaixo para erguer o shopping. Mas eu saía de casa na Gentilândia, ali um pouco abaixo da pracinha da Gentilândia, cruzava tudo aquilo e passava pelo Malc, né? E sempre que eu retornava, isso aconteceu diversas vezes. Eu entrava, criança, entrava ali no Malc. Então eu já Ah, legal, tinha. né? Eu entrava no Malc e às vezes Os me via primeiros contatos, né? O Mal, né? sozinho. Me via criança sozinho naquele lugar, ninguém importunava, muito pequeno, né? E ninguém importunava, ninguém me colocava perguntas, nada para o que você está fazendo aqui, não existia nada. Eu ficava, então, maravilhado com aquelas telas, né? E Antônio Bandeira, então eu já tive essa felicidade de criança ver um Antônio Bandeira e Terra Queimada de Sol, para mim, eu acho que esse é o nome, né? Para mim é um dos Um grandes dos trabalhos. quadros dele, né? Essa para mim é uma tela tipo definitiva. Se eu tivesse que escolher uma tela que representasse o nosso Ceará, Fortaleza, para mim, sem dúvida, seria essa do Antônio Bandeira. Independente de ele ser quem ele foi e onde ele chegou. Mas eu me identifico muito com aquele trabalho e com os movimentos que a gente percebe também no trabalho do Raimundo Sela, né? Mas, claro, aí o tempo passa eu achava maravilhoso a Fonte dos Cavalinhos, que ficava ali na rotatória, ali naquela 13 de maio com a Vila Universidade, tinha uma rotatória. Então ali eu ficava vendo aqueles cavalinhos lá, e aquela fonte. Então essas foram, vamos dizer assim, minha primeira escultura, né? Que eu pude ver naquele tamanho todo, eram os cavalinhos ali trazido no início do século XIX, aliás, no início do século XX, para o Ceará, para Fortaleza. Então é isso, foi essa vivência. Em casa tinha alguns quadros, né, da pintora Sinhá Mora. A Sinhá Mora, ela é tia da minha mãe, então seria minha tia-avó, né, ela é irmã do meu avô. E aí ela sempre vinha e tudo mais. Mas interessante que eu nunca falei de arte, nunca mostrei nada para ela, nunca tivemos esse contato. Eu não sei, ela passava muito rápido lá por casa. Rápido não, ela até que demorava, sabe? Mas eu acho que faltou coragem da criança e talvez do adulto do entorno chegar e tentar esse diálogo e aproximar. Hoje as crianças são muito mais próximas dos adultos. Uma certa época era um pouco mais distante. Quando a gente, não é que eu seja tão velho assim, mas as crianças eram tipo, o menino metido vai para lá e não sei mais o quê. Então as coisas eram um pouco desse tipo, né? Então hoje a gente trata nossas crianças de forma diferente. A gente conversa, dialoga e a coisa flui melhor, né? Mas não deixa de ser uma grande referência, né? Assim, a da Mora, né? E o quadro do Antônio Bandeira, né? Isso deslumbrou para que você nascesse dentro de você essa vocação artística, né, cara? Eu acho que todos nós temos o primeiro contato com a arte, ela nos encanta, né? E aí a gente vai se definindo. Tem criança que quando vê músico tocando, né, cara, ou uma apresentação de teatro, então ele vai se enveredando para aquele lado. A mesma coisa acontece com o artista plástico, né, o artista visual. É. O fascínio, né, de ver a pintura, então aquilo ali vai se incorporando e a gente fica com essa vocação a partir da ideia de criança. Eu acho que foi esse o contato que teve. É verdade. E a coisa só foi crescendo, né? Quer dizer, visitando cada vez mais outros lugares, nessas viagens me dando essa possibilidade, e às vezes nas saídas fora do país, também o meu lugar de
que eu mais, vamos dizer assim, que eu mais visitava e que estava na minha relação, era conhecer esses grandes, as galerias. Adoro entrar em galeria de arte. Todos nós, artistas, gostamos de ver, não é? Então, isso é um aprendizado muito grande, sabe? É observar o que o outro artista está fazendo. Não ter medo também de ousar e dizer, eu também consigo, né? Eu também posso e eu vou trabalhar com arte. Eu hoje me considero um trabalhador de arte, porque eu tenho projetos, vários projetos, eu não paro, né? Nesse tempo agora que nós ficamos aí nesse isolamento, nós mesmos participamos de algumas mostras coletivas virtuais, né? Que isso foi muito interessante para nos aproximarmos, né? Imagina, hoje nós nos conhecemos, tivemos, eu acho que uma ou duas vezes, no máximo três, e a gente se conhece muito mais por essa pequena tela do que né, de sentar e conversar. Foi uma descoberta, né? A live hoje, assim, já quase Sim. o pessoal já está no mês da pandemia, a gente tinha várias pessoas assistindo hoje, como já está todo mundo saindo, mas depois as pessoas vão lá no Instagram e vão assistir. Mas, assim, eu queria saber a respeito da obra que estão expostas lá no shopping Maracanãú, se essas referências foram todas por conta realmente das suas viagens, ou elas, não, tem outras ideias que você tirou sem ser da viagem? Tem outras ideias. Eu gosto muito também de estudar e ler sobre história, né? Tanto história, vamos dizer assim, a história social, política, a geopolítica brasileira, me interessa bastante. E estou sempre lendo sobre esse assunto. E também com relação à história da arte, né? Dentro dessa história da arte, o Brasil ele tem um capítulo muito especial. O Brasil é um dos poucos países em que teve uma academia de belas artes. Nós estamos falando isso, uma academia no início, na primeira metade ainda do século XIX. Então, vem esses europeus e aqui criam, no Rio de Janeiro, a Academia Imperial de Belas Artes, né? Então, e o Brasil tem esse histórico. Eu vou falar isso para poder chegar na comissão científica, da qual eu sou um fã. Mas a gente vai chegar já lá, né? Da comissão científica. Eu acho que, tipo assim, Ivo, eu queria saber como é que você realmente deu início, né, da tua trajetória artística, começou realmente a mostrar a tua primeira exposição de trabalho profissional ao público, né? Assim, que geralmente você pinta. O artista começa a pintar, mas ele ainda tem aquele medo de mostrar, quando ele não está preparado. O artista começa a produzir, fica guardando, mostra só para a família, para os amigos, dá de presente um quadro, um trabalho, mas ele não se sente seguro para fazer a primeira exposição, para participar realmente, né? E aí, Correto. Quando é que se deu o início dessa tua primeira participação profissionalmente, para mostrar ao público o teu trabalho, Ivo? Pois é super recente, né? Quer dizer, isso foi em 2014 eu preparei, 2015 eu fiz uma primeira exposição, eu mesmo, no espaço da empresa, lá da casa que nós tínhamos alugada em Niterói, que era uma casa enorme, muito bonita. Então eu usei toda a primeira sala para fazer essa exposição no dia do meu aniversário, que aliás será amanhã, viu? Olha aí. Então essa foi a primeira exposição. Eu banquei tudo e tudo mais, e chamei os amigos e fiz aquela festa toda com esse mote da minha exposição. E daí eu descobri que você vai descobrindo, né, que eu poderia fazer isso através de editais. E comecei a descobrir esse mundo de editais. E eu escolhi o lugar, eu dizia, agora eu estou com vontade eu vou fazer uma em Niterói aqui, lugar tal que é legal. Mandei e dava certo. Mas isso nem sempre acontece. Você de 10 editais, se você chegar a 4 e 5, você é um herói, tá ótimo, né? Então, isso aconteceu e eu comecei a expor. A primeira exposição foi em Niterói, que eu dei o título, puxando um pouco para a sardinha do lado do geólogo, de Rio dos Mares de Morros, né? E Mares de Morros, porque Rio dos Mares de Morro é um termo que a gente usa para descrever, para falar de um relevo, né? Então, quando você está no Rio, que você está numa altitude maior, você percebe que
que esses morros eles se repetem, né? Se repetem numa aproximação muito grande. Então parece uma onda, né? Então esses mares, obviamente, onda do Morros, mar, né? e morros que se repetem. Mas eu fiz E essa daí isso, foi a sua primeira, foi o título da tua primeira exposição, foi o foi isso? título da minha primeira exposição. E essa mesma exposição eu trouxe aqui para Fortaleza. Mas aí ela já com outra, com outros, vamos dizer assim, com outras Foi uma obras, né? homenagem foi um cearense homenageando o Rio de Janeiro, no caso, né? Então, aí que tá. Aí eu fiz todo esse trabalho e é interessante que eu não pinto as rochas geralmente de uma cor escura, um marrom ou um cinza, com essa característica da capa envelhecida que a gente olha para o Pão de Açúcar, para Dois Irmãos, que são afloramentos enormes rochosos do Rio de Janeiro, mas de uma forma diferenciada. Eu sei que lá dentro, cheio de minerais. Esses minerais, eles têm formas e cores. Quando você vai estudar uma rocha, você faz uma lâmina muito delgada e você leva ao microscópio. E quando você joga cores quando você joga luz nessa No plaqueta muito minério, né? fina, Pode ser, né? delgada, você descobre todos os minerais, né? Vários minerais. Cada rocha tem as suas características mineralógicas, a sua formação específica mineralógica. Então você vê geometria, você vê forma, você vê tudo ali dentro e cores, obviamente, né? Então eu trouxe isso para a capa das minhas rochas, para colocar essa rocha extremamente colorida e é assim que eu as vejo, porque eu sei que elas são... Cris, um grande abraço, um beijo para você, que saudade. Cláutenes, um beijão, minha irmã, tudo de bom. Então, eu vejo esse outro lado, vamos dizer assim, da rocha, né? Daquele aglomerado que muitas vezes a gente olha e só está ali meio que atrapalhando, né? Mas é isso, foi essa a primeira exposição, e eu trouxe para Fortaleza, e foi uma exposição muito interessante, eu fiquei quase 2 meses no Espaço Cultural Correios. Aliás, deixo aqui meu Correio. registro, é uma pena um espaço daquele estar fechado. A gente precisa É, levantar a voz para e dizer por isso quê. aí, exatamente, falando sobre esse espaço que fechou, tantos outros, a Nádila que perguntou, e tem muito a ver com isso, né? O que é que você acha desse governo que não valoriza tanta arte, né? Ela perguntou por conta os espaços estão fechando, pouco incentivo, né? Então eu acho que tem a ver com isso, né? Eu acho em geral, eu acho que não é por aí, não é fechando espaços, não dando valor. Olha, nós estamos esquecendo de dar valor a uma coisa chamada ciência. Que o homem trabalhou tanto para criar, que o homem trabalha tanto para ficar dentro da ciência, entender o nosso espaço, entender o nosso meio ambiente, nosso ambiente completo, né? Então é um absurdo a gente entrar nessa linha de que os caras que estudam ciência não sabem nada. Então você imagina, alguém que diz um negócio desse e que prega um negócio desse, imagina o que ele vai dizer da arte, né? Nós somos uns chatos que ficam o tempo inteiro reclamando e que quer o melhor para todos. E a arte, ela te dá isso aí. É o melhor para todos. O homem, ele começa as suas pinturas rupestres. Tem cavernas de 30 mil anos, tem cavernas de 10 mil anos, que o homem descobre e está lá tudo que a gente vê em termos de arte, vê profundidade naqueles visões, naqueles animais que eles ali colocavam. A gente vê já um conhecimento. E é aquele homem que começa a pintar ali que nos deu a possibilidade de desenharmos, criarmos os nossos materiais, os nossos equipamentos, para que a gente chegue à Lua, para que a gente vá a Marte. Então é isso, a gente não pode descartar nenhuma coisa nem outra. A arte ela é fundamental. A gente precisa de arte. Inclusive, nesse período agora que a gente ficou nesse isolamento, olha, cara, eu vou te contar uma coisa. Se não tivesse arte nas nossas vidas para a gente movimentar as pessoas, que a gente fez essas exposições virtuais maravilhosas, né? As nossas lives falando de arte, Então, foi uma conversa muito ampla, né? A nossa mostra 8 de maio, vitoriosa, né?
dentro do nosso Fórum das Artes. Isso que a gente está querendo agora fazer da publicação de um livro de arte, saída dessa exposição, isso é um histórico. A gente tem que conseguir fazer isso, né? Está lá o nosso financiamento coletivo e a gente precisa chegar junto para que esse livro saia. Eu acredito que esse momento assim dessa pandemia aí, a arte ela teve muito efervescente, né? A gente realmente descobriu os valores da arte, né? E às vezes as pessoas passavam despercebido e não valorizavam. E aí com esse período dentro de casa, né? Realmente as pessoas começaram a ler mais, a assistir mais filmes, a participar mais de lives, né? E ver a importância, né, da cultura, né? Imagina só se não tivesse a cultura, né, cara? Imagina, eu acho que a gente, como Homo sapiens, né, e sapiens que nós somos, a gente não teria chegado a lugar nenhum, porque a gente foi criando as nossas ferramentas, nós fomos criando tudo aquilo que foi facilitando a nossa vida. Muitas vezes a gente está prejudicando a natureza, porque também mergulha de cabeça e quer tudo no espaço pequeno, num espaço de tempo muito pequeno, né? Muito rápido. E esse teu trabalho, ele tem uma referência muito forte. Eu queria saber quais são os artistas assim que você pesquisa, né, a sua obra, né, para estar conectada no momento atual, sabe? Quais são os artistas que você gosta, que realmente ela tem influência na tua obra? Você sabe, eu gosto assim de vários artistas, né? Eu sou muito ligado ao pós-impressionismo. Eu gosto demais. Eu tenho alguma coisa no meu trabalho disso. Eu gosto do cubismo, o movimento cubismo, achei extremamente interessante, e são esses movimentos, né, que eu mais valorizo, vamos dizer assim, e que mais eu olho. Mas de um tempo, eu não quero nem citar, porque são muitos os artistas que a gente vê, principalmente nessas exposições que a gente tem a oportunidade de ver, né, trazidas pelo Banco do Brasil, Centro Cultural Banco do Brasil, tanto Rio, São Paulo. Aqui é muito pequeno, não tem muita coisa nesse sentido. Eu quero dizer, em termos de Centro Cultural Banco do Brasil, né? Então, Correios também é um grande centro. Então, a gente está sempre vendo vários artistas. Não tenho assim dizer para você. Tenho visto e gostado demais do trabalho de muita gente aqui. Também não vou citar nomes, porque a gente fez essa mostra 8 de maio virtual. Eu fiquei bem impressionado com a qualidade dos trabalhos que a gente teve ali, né? Pessoas que não se dedicam integralmente à arte. Isso não quer dizer que não sejam artistas, né? Artistas nós somos todos. A gente cria, alguns vivem exatamente daquilo, outros não. Outros têm outras atividades paralelas. Isso não quer dizer que são menos artistas do que aqueles que se dedicam em tempo integral, né? Tem mais tempo de fazer suas pesquisas, sem sombra de dúvida. Mas não é por aí. Somos todos artistas e a gente tem os nossos momentos de criação, sim. Mas não tem um artista que eu possa citar. Tem vários, mas não é. Eu prefiro falar desses movimentos, entendeu? Eu acho que o teu trabalho tem uma referência muito forte da Anitta Mafalda. Eu vejo que tem muito colorido, o amarelo é muito forte, o verde é uma luz muito forte, entendeu? A Anitta Mafalda, ela trabalhava muito com essa questão das cores tropical, né? Das cores... Eu fico bem lisonjeado, né? O expressionismo. Né? Eu acho expressionismo, adoro também o expressionismo. Cores primárias, né? Você usa muito essas cores primárias, entendeu? Então é muito forte. Mas em relação, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a tua exposição, e os nomes das exposições são muito complexos, né? Tu falou sobre a questão do Rio dos Mares, Morros, né? Sim. Lá do Rio de Janeiro, mas tem outra que foi a Metáfora da Criação, e o Rio São Francisco, Ocupação e Transposição. Fala um pouco de cada um aí, rapidinho, para a gente passar para outra questão, que ainda estou aqui, muitas questões para falar, porque eu acho interessante, né? Porque você coloca um pouco da tua profissão de geólogo nelas também, dá para perceber. De geólogo e às vezes de pesquisador, né? Iniciante, mas eu pesquiso bastante. Só para concluir aquela do Rio dos Mares de Morros, quando eu trouxe para Fortaleza, eu trouxe algumas fotografias, vamos dizer, do cotidiano do carioca. Também fez muito sucesso. E também a última, vamos dizer assim, que eu coloquei na sequência de apresentação,
foi um trabalho que eu fiz de uma jangada chegando na Baía de Guanabara. Eu até enviei para você uma vela amarela enorme, mas ao fundo aquilo é o Pão de Açúcar, né? Eu queria até colocar, Ivo, aqui, mas eu não consigo, porque não tem, cara. Não tem como... Você falou do espaçozinho lá que a gente colocava a imagem, tá certo. Mas ela não apareceu aqui para mim, sabe? Não apareceu. Mas as pessoas podem dar uma olhada nas nossas redes sociais e ter acesso a esse. Onde é que a pessoa pode encontrar os teus trabalhos, Ivo? Diz aí. Então, é @franciscoivo.pintor. Pode ter meu Instagram. E Francisco Ivo, meu Face, né? Tanto /pintor, _pintor, aliás, você pode chegar e dar uma olhada no meu material. Mas dessa Inclusive também eu coloquei um videozinho de algumas obras que estão na exposição e as pessoas podem também acessar e ver tanto no meu Instagram como no seu, tá lá. E é um apanhado dessas obras, né, cara? E também de alguns momentos da abertura da exposição, que ela teve uma abertura, fechou e agora abriu de novo. Eu acho que é legal. Isso. Mas então, como eu estava te falando, dessa exposição do Rio Mais de Moura que eu trouxe para Fortaleza, essa última tela eu vi a necessidade de colocar o Ceará nesse contexto. A única forma que eu encontrei foi exatamente contar a história daqueles pescadores que foram ao Rio de Janeiro, de jangada, em 1941. Então eles foram lutar para que a profissão de pescador se tornasse, vamos dizer assim, uma profissão de registro, que pudessem pagar, naquela época já, o INSS de aposentadoria. Então eles foram recebidos na Baía de Guanabara como heróis. Então foi uma epopeia aquela época. E eu coloquei essa tela exatamente para fazer essa aproximação. Porque eu já sentia que esse tipo de pergunta pudesse acontecer. Mas você é um cearense, por que você só faz trabalho no Rio de Janeiro? Isso quando eu estava recebendo as pessoas para fazer uma visita guiada, né? Então eu digo, aguarde, que a última tem alguma obra do Morro de Santa Terezinha, tem? Do Morro Santa Terezinha, lá de Santa Terezinha, no Rio, acho. Morro Santa Terezinha. Não, tem não. Morro Santa Teresa, tem não. Mas a gente faz na próxima etapa. Aí depois eu fiz metáforas. Depois eu fiz metáforas da criação. Eu fazia um contraponto entre, vamos dizer assim, o que pensa a ciência, como descreve a ciência do início de tudo, do Big Bang, até esse contraponto em termos de religião, né? Da Igreja Católica, da Bíblia e tudo mais, descrevendo algumas dessas passagens. E eu tive a audácia de alguns momentos... Aí eu fui expor esse trabalho em Campina Grande, lá numa galeria, lá na cidade de Campina Grande, dentro de um teatro. E aí eu levei esse material para lá, e ficou aquela exposição grande, aquela sequência toda, e eu recebi as pessoas. E teve uma senhora, uma senhora, podemos chamar assim, ela disse, o que é esse pássaro comendo esse caju, o que é que tem a ver, que eu fiz um pássaro chegando e tomando conta de um caju, dilacerando um caju, e outros se afastando assim, intimidados. Então eu disse, isso aqui é o fruto proibido. Aí ela disse, mas o fruto proibido é uma maçã. Eu falei, mas quem me disse isso, que as coisas são tão fechadas assim? Eu posso fazer do caju o fruto proibido. Quando os portugueses embarcaram aqui no Brasil, tempos depois, eles consideravam que o caju, que já disseram que não é a fruta e tudo mais, essa coisa, mas a gente continua chamando de fruta, o caju, consideraram que essa sim que era a fruta, né? A fruta do pecado. Porque não existia pecado do lado de baixo do Equador. A China já descrevia aquele holandês da invasão holandesa daquele período todo, né? Então, juntando essas coisas, eu me inspirei e fiz esse trabalho. Desse pássaro substituindo a cobra e desse caju substituindo a maçã. Mas aí eu fui falar que o mundo foi feito, aquela história de 7 dias e tudo mais, e coloquei uma mulher como Deus. Coloquei uma mulher, ela grávida, né? E a mulher achou aquilo também, mas Deus é um homem. Eu falei, também quem lhe disse isso? Deus pode ser uma mulher, por que não pode, né? Então, é esse tipo de discussão que são interessantes você levar. Eu gosto de levar isso para o meu trabalho, né? E a mais recente que você fala, que você citou aí, foi a Rio São Francisco, né? Ocupação e transposição.
Esse trabalho ele começou a tomar corpo, tomar forma, melhor falando, de um edital que eu ganhei em Alagoas, para expor no espaço muito grande lá de Alagoas, de Maceió. Então, quando eu antes fui visitar o espaço, ainda bem, uns 6 meses antes eu estava aqui pelo Nordeste, fui visitar o espaço. Quando eu cheguei lá, era imenso o lugar. E a minha proposta tinha sido 4 trabalhos, 4 telas maiores, para a gente falar de meio ambiente. Que aí esse era o meu projeto. E quando me entregaram aquele espaço enorme, eu fiquei preocupado e disse, eu tenho 4 telas para falar do meio ambiente, cada uma numa estação diferente, né? E aí, o que eu pensei? Eu digo, eu preciso fazer um estudo de caso. Aí parti em viagem por alguns lugares do Rio São Francisco. O estudo de caso era exatamente um espaço degradado, para que a gente pudesse, a partir daquelas 4, desenvolver um espaço que, ao longo da sua história de ocupação, estava sendo degradado. E assim eu parti para fazer. Então, eu comecei a pintar telas sobre essa viagem que eu fiz pelo Rio São Francisco, da Foz, visitei Foz e tudo mais, e alguns espaços também mais pontuais, né? E aí surgiu... tem uma obra muito legal, né, na exposição do Rio São Francisco, né? Isso aí. Tem uma obra... aí surgiu, o trabalho foi crescendo e teve um momento que eu lembrei da transposição. Vamos dizer assim, que é a última, vamos chamar de agressão ambiental que a gente está fazendo ao Rio São Francisco. E aí foi feito. Obviamente que eu concordo, eu sou a favor da transposição, eu acho que ela não é esse bicho-papão todo de agressividade ao Rio São Francisco. Mas eu precisava falar sobre isso. E aí eu, lendo e tudo mais, já sabia, inclusive, o Rio São Francisco, essas águas que estão vindo de lá, elas vão ser jogadas, elas vão ser canalizadas para dentro do Rio Salgado e o Rio Jaguaribe, né? Então ela começa descendo pelo Rio Salgado, né? Jaguaribe, para ir ocupando esses açudes que abastecem particularmente Fortaleza. E cidades... Essa tem a ver com a tua pesquisa do Estado sendo desenvolvida, tá? E essa comissão de exploração do Ceará. É aí que entra a comissão. Cientistas, essa comissão aí que entra a comissão científica. Quando eu comecei a ver sobre o Rio Salgado e Jaguaribe, eu vi que essa comissão científica fez um trabalho excelente visitando essa cidade todas. E transformou em diários de viagem e no grupo. Bom, então eu encontrei uma forma de falar da transposição, falando ao mesmo tempo da comissão que essas águas do Rio São Francisco vêm para o Salgado e Jaguaribe. Quando eu redescobria, eu ouvi falar, mas não... Pode falar. Essa tua pesquisa, ele tem alguma coisa que você transportou para o legado da arte dentro do contexto na história do Brasil, do Ceará? Sim. Essa comissão científica ela sai do Rio em 1859 e fica 2 anos e meio no Ceará. Dentro dessa comissão tinha um desenhista, pintor, aquarelista, fotógrafo iniciante, porque a fotografia estava engatinhando. Então ele chamava-se José do Reis Carvalho. Então ele deixou um legado de aquarelas, mas aquarelas e desenhos muito grande. Muita coisa se perdeu, sim, mas ele deixou muita coisa. Em nós estamos em 2020, eu acho que 2018, o IPHAN lançou um catálogo sobre muitas obras que conseguiu reunir em vários museus, principalmente do Rio de Janeiro. Ceará não tem nada, o que tem hoje é no Museu do Crato, mas o Museu do Crato está fechado há anos, ninguém sabe para onde esse material foi, quer dizer, um material de um período incrível da nossa história, né? Principalmente do Ceará, que foi essa comissão científica, e foi a primeira e única vez que sai do Rio de Janeiro uma comissão científica com os melhores naturalistas que nós tínhamos da época para estudar o Brasil. E a única província, chamava-se assim na época, que é o estado do Ceará, foi eles que vieram nesse período, entendeu? Então, é uma pesquisa bem abrangente, eu revisito as obras de Reis Carvalho. Essa que está aqui, eu vou subir um pouco para você. Aqui, né? Essa obra é uma revisita a José Reis Carvalho.
ela representa as mulheres que iam, vamos dizer assim, apanhar água nos açudes e voltavam para casa e tudo mais. Mas o José Reis Carvalho, ele era também etnógrafo, né? Então ele desenhava muito as pessoas, o ser humano. Ele tinha essa preocupação enorme também. Então ele faz isso, mas o fundo, essa composição toda, já é a minha, vamos dizer, a minha forma de ver aquele ambiente com água e aquelas mulheres indo buscar essa água para abastecer as suas casas. Então, tenho várias telas nesse sentido. Eu acho que já deve ter umas 15 telas trabalhadas no que diz respeito à comissão científica. E tenho planos maiores para essa. Já gente... mostrou ela em outras exposições, né, Ivo? Fiz uma exposição com algumas delas na Câmara de Deputados aqui, em Fortaleza. Não, na Assembleia Legislativa de Fortaleza. Levei para o ICO, naquela Festival Icozeiro. Então foi muito legal, foi transformou-se até num programa de televisão, parece que é o Partiu, né? Então o pessoal fez um trabalho muito interessante e também o pessoal do jornal O Povo fez uma publicação, 2 páginas do jornal do Povo, capas sobre esse trabalho da comissão científica e do Vida e Arte, né? Então eu acho que eu estou começando... Tem a ver, Ivo, essa tua pesquisa aí tem a ver com o teu livro do Matriarca, de Federalina e Augusto Lima, o teu contexto na história do Brasil, esse teu legado aí todo está fazendo parte do teu livro, né, Ivo? Pois é, eu considero... um livro que vai ser lançado, né? Eu ainda estou... Já está pronto, falta só ir para a editora, pronto, assim, né? todo estruturado. E fazer a né? edição. Isso. Está todo estruturado, está todo, vamos dizer assim, precisa, claro. A gente dizem que a gente como a gente só entrega uma pintura para alguém quando a gente acha que ela ficou pronta. Então, assim é o livro, né? Também para ser impresso tem que estar pronto, né? E se você pegar ele de volta depois que você fez essa impressão, você ainda volta a trabalhar nele. Mas esse trabalho ele é um outro projeto, né, que eu estou fazendo, que é exatamente esse de trabalhar eu entrei, a Federalina Augusto Lima, ela é a matriarca lá dos Augusto de Lavra da Mangabeira, então era uma mulher que participou ativamente, né, desse período dos coronéis no sul do Ceará, aí na virada do século XIX para o século XX, entrando até talvez 1920, por aí. Então é uma história muito rica e essa mulher, foi uma mulher de comando, né? Ela é a única que dizem coronela de saia, né? Quer dizer, um machismo aí que se utiliza para citar essa mulher, que ela trabalhou a política de uma forma muito séria que eu digo é firme, né? Naquele tempo, firmeza e seriedade tinha que ter arma, né? Bacamarte, né? Então tinha que ter esse aparelhamento para você poder fazer as suas conquistas. Então esse período aconteceu. Essa mulher, nessa época a mulher não votava. É um livro muito ela não interessante. votava, ela não podia votar, ela não tinha toda essa penetração Direito, política, né? Social. A mulher era preparada para casar, cuidar da casa e dos filhos, mas essa mulher ousou demais, né? Então ela fez tudo isso e entrou para a história do Ceará, né? Como a matriarca dos Augusto. Uma história que eu acho que vale a pena, né? Quando esse livro tiver... Aí o meu trabalho é contextualizar esse período da matriarca com a história do Brasil. Porque tudo que estava acontecendo na capital do Império, que ela nasceu em 1832, daí a pouco tempo, quem se tornaria imperador era Pedro II. Então, ela morre em 1919, nós já estávamos com a proclamação da República feita em 1889, né? Então, ela viveu esses 2 períodos muito grandes. Então, ela teve uma adaptação muito rápida a esses 2 sistemas de governo, né? Então, eu faço essa contextualização da mulher trabalhando essa parte da política quando mulher não tinha voz dentro da política. Então, ela realmente colocava e tirava
quem ela queria dentro da política. Ela teve filho que foi vice-governador do estado à época, ela teve filho que foi deputado e senador, por aí vai, né? Então é uma coisa bastante É. longa, mas contextualizando dentro da história do Brasil. Ainda bem que esses tempos mudaram e hoje a mulher tem força, voz, né, cara? Tá aí Exato, sempre empoderada, né? Que eu acho que a mulher tem todos os direitos, igualmente dos homens. E esse teu Mas, livro vai ser um sucesso, vamos aguardar, né? Que ele realmente seja editado. E nós já estamos já quase no final da nossa live, mas dá para falar de outro livro que está sendo, que eu acho interessante, né? Que é a Mostra 8 de Maio, que nós estamos participando, que é uma cota, né? Para que possa esse livro ser editado, né? É um projeto. Eu gostaria que você estava fazendo parte desse projeto. Fala um pouco para a gente aí, como é que está indo esse processo e tal. pois é, nós encontramos uma forma de publicar esse trabalho, que ele vem da Mostra 8 de Maio. Nós estamos chamando Livro de Arte da Fala um Mostra 8 pouco, de fala Maio. para as pessoas que não sabem o que é 8 de maio, fala um pouquinho 8 aí. de maio é o dia do Entendeu? artista, né? É considerado o dia do Claro. artista e do artista plástico. Então, nesse dia, a gente faz, nesse período, já vem o Fórum das Artes, já vem há algum tempo fazendo algumas exposições. E esse ano, devido ao isolamento, obviamente que o caminho foi esse de fazer de forma digital, virtual. Mas aí a ideia. Participaram 76, foi artistas, viu? 72 75. artistas, mais de 200 obras, nós ficamos 30 dias colocando entre 2 e 3 artistas com de 2 a 3 obras. Então, são mais de 200 obras, é um trabalho muito interessante, que a gente precisa transformar isso em físico, em um livro, para a gente deixar essa história registrada, não só no mundo virtual, mas também no mundo físico, né? E nós fomos pelo lado da financiamento coletivo. O que é o financiamento coletivo? É você compra, você pode. Nós estamos num site super seguro. Para você ter uma ideia, a própria ABI, Associação Brasileira de Imprensa, está nesse site fazendo uma programação, vamos dizer assim, de angariar fundos para poder que ela sobreviva a esses tempos tão difíceis. E há uma reportagem, não, uma propaganda que ela faz nos canais de TV. Né? Vão lá no financiamento coletivo. Então, mesmo Como se fosse uma vaquinha virtual, né? Que a pessoa paga antecipado para que o livro saia. E como é que as pessoas podem encontrar e participar comprar esse livro virtual? Então, esse chama-se financiamento coletivo. Né? O nosso trabalho ele só será publicado se nós atingirmos a venda de 1.000 livros. Nós somos 72 artistas participantes. Se cada um dos artistas, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra correta, venderem e comprarem entre 10 e 15 cotas, vamos dizer assim, o trabalho será quanto publicado. O livro, hein? Quanto é que está o livro? R$50 um livro de arte que vai ter aí cerca de... Nós não sabemos ainda a quantidade de páginas. Eu acho que tem quantas páginas? Eu acho que vai ter cerca de 170 páginas. Então, cada artista terá... Capa dura, né? Capa dura. O tamanho dele é... 21 por 21, papel couché, tudo de primeira linha. Então, você vai ter um livro de arte que você vai ter com o seu trabalho e também que você possa presentear por R$50. Né? Então, é um preço bastante interessante. E continua a promoção, ela vai se prolongar até o último dia agora de outubro, né? Então, essa é uma grande oportunidade que a gente tem de publicar o nosso trabalho. Eu acho que essa plataforma do virtual aí hoje está sendo muito utilizada por outros processos, outros projetos, né, na mídia, né? E é segura. Se não conseguir sair o livro, a pessoa devolve o dinheiro, né? Como é que é? Perfeito. É o próprio sistema, como você comprou, você pode comprar por cartão de crédito ou por boleto bancário. Então, esse valor retorna para o teu cartão de crédito e para a tua conta de banco que você pagou aquele boleto, entendeu? É, coisa bem segura. Cara, eu
a exposição lá, Ivo? Você foi visitar essa semana? Foi Eu semana estive passada? lá, o espaço está reaberto, sim. Os shoppings agora abrem meio-dia, né? Quer dizer, vão até às 20 horas, não lembro mais. Acho que E eu acho que é mais aumentou mais. cedo, é 22, né? Então ele tá lá, eu convido a todos para conhecer o nosso trabalho, curadoria do competente Silvano Tomás e com o amigo também Zakira, para que a gente possa ir lá conhecer o meu trabalho agora na forma física, né? Presencial. Mas eu queria também falar sobre nós vamos ter a mostra Mandacaru, também do nosso grupo Do fórum, né? do Do nosso fórum. grupo de fórum de artes visuais, também será uma mostra, será também uma mostra virtual, né? Quem tá, Então, como é o nome lá para quem quer assistir e ver a exposição 8 de maio, tá lá no Instagram, né? Instagram e no Fórum de Face, Artes né? Visuais. Isso aí. Arroba Fórum de Artes Visuais, né? É só acessar e acompanhar. Serão 30 dias de colocação de obras de artistas e suas obras com Não, relação a... Por que tá falando do Mandacaru? Mandacaraú, tá falando do Mandacaru. Mandacaru, Tô isso falando aí. da outra mostra que já tá lá, que as pessoas podem acessar e ver as obras. Pode acessar a 8 de De maio. 8 de maio, 8 pode de maio. acessar. E tá lá, você pode ver cada artista, o que fez cada artista. Então é uma forma de você conhecer previamente esses trabalhos que com certeza a gente vai publicar esse belo livro no final do ano. Mas eu queria falar também da Mandacaru, que começa amanhã, dia 3, e também da exposição, deixa eu ver aqui. A gente participou também de forma virtual da Tarsila, né? Você Do também Amaral. participou com um belo trabalho aí, que chama-se Mais de um Século, né, de Arte. Então, do pessoal lá do Arte por Artista, né, se não me engano. Tá. Então, tá No arroba Arte por Artista. isso Vários aí. artistas estão participando com a releitura da obra da Tarsila do Amaral. Perfeito, é uma releitura, cada artista apresenta o seu trabalho e tivemos algumas lives em que a gente pôde até expressar como que surgiu a ideia de cada trabalho, né? E Ivo, também a gente está com praticamente um minuto aí para o Instagram cortar a nossa live. eu queria Eu gostaria de agradecer. agradecer as pessoas aqui, cara. O Anderson foi um amigo meu, um aluno aqui. Grande Anderson, um abraço. A Miriam Topolar esteve aqui, né? E outras pessoas aí, artistas, admiradores do nosso trabalho, estão participando ao vivo agora. E outras pessoas que vão, né, assistir após, a gente vai deixar gravado, né, para que outras pessoas tenham essa oportunidade dessa sua história aí, que eu acho massa pra caramba, muito interessante. E é isso, eu queria que você deixasse seus agradecimentos finais aí, para que Sim, a gente eu queria finalizasse a agradecer. nossa... Eu queria agradecer o seu convite, a todos que nos acompanharam e tiveram vamos dizer assim, esse momento para nos ouvir e dizer algumas coisas também sobre arte e tudo mais. E queria convidar também, a partir de amanhã, lá no Rio Mar, no Shopping Rio Mar, está havendo uma coletiva da curadora Nete Mendonça sobre trabalhos de vários artistas em prol desses projetos de caridade. Então, desses momentos que a gente está vivendo. Então, não deixe de ver, fica aberto a partir de amanhã lá no Shopping Rio Mar. Shopping É Rio isso aí. Mar, tem dois Rio Rio Mar, né? Tem um do Papicu e o da Sargento Hermínio. Qual Papicu. É o o, né? Um Papicu. espaço muito bacana. Eu vou expor um Eu trabalho que acho, eu fiz sobre a Sinhá da Mora. cara, muito bacana esse trabalho, viu? Tu não mostrou ainda esse trabalho, né? Não, não mostrei, mas É inédito, né? É um inédito. trabalho inédito e a NET merece, ela é uma batalhadora pelas artes também. E a gente fez a doação desse trabalho e para falar também um pouco da Sinhá da Mora e de todos os artistas. Eu acho que Eu acho que você merece o tem que pódio. falar mais sobre essa Andamora, que ela é da Mangabeira, né? Da Lavra da Mangabeira. Eu acho que ela é uma referência aí no seu trabalho também, viu? Não deixa de ser. É isso aí.
Espero Cara, que tenham pois gostado. obrigado. Eu que agradeço pelo convite que você recebeu aqui. E eu acho que é isso, cara. Bastante interessante. Quero agradecer a todos por esse momento. E a gente está falando de arte, né? A arte sempre faz bem. E Com boa noite certeza. para todos. Obrigado. Obrigado por você ter aceito o convite. Tá aí. Um abraço.